Bom, muito boa noite a todas e a todos que estão nos assistindo aqui no nosso aulão de educomunicação. Esse aulão incrível que é uma solução para a gente poder discutir temas e ideias e estratégias educomunicativas que vocês podem usar no seu projeto, na sua escola, nas suas aulas. E hoje a gente vai falar sobre rádio escola. Rádio escola é um projeto, gente, que eu vou dizer para vocês. Se a gente pegar os grêmios e verem as propostas dos grêmios, por exemplo, a gente vai ter aí de 10 grêmios, vai ter o projeto Rádio Escola. Porque a Rádio Escola é um projeto bacana, é um projeto que encanta e que a galera gosta. Porque é um projeto que traz o entretenimento para a escola, no horário do intervalo. Hoje nós vamos falar sobre o projeto Rádio no Pátio da escola, que é aquele projeto que funciona ali no horário do intervalo escolar e que já foi, inclusive, projetos que viraram políticas públicas, é isso mesmo. Aqui em São Paulo, em 2004, o projeto Educom.rádio, que é um projeto que tem como base a Rádio Escola, virou uma lei municipal. Por quê? Porque conseguiu combater e diminuir a violência escolar entre 2001 e 2004, que foi a época do Educom.rádio. Claro que depois a gente foi tendo outros projetos, né, de educomunicação, por exemplo, nas ondas do rádio, que precedeu o Educom.rádio, e o Nas Ondas do Rádio ficou tão importante, né, como programa, que depois se tornou um setor. Então, a Secretaria de Educação hoje, Municipal de São Paulo, tem um setor chamado Núcleo de Educomunicação, pela força, né, do projeto Educom.rádio e depois o Nas Ondas do Rádio. Então, veja como o rádio é uma ferramenta poderosa. E aí você fala assim, professor Carlos Lima, né, o que você vai nos falar hoje nesse aulão de educomunicação? Bom, nós vamos falar o que é uma rádio escola, como ela funciona no horário do intervalo, como produzir um programa de rádio escola, né? Quais são as necessidades que a gente precisa para ter recurso suficiente para produzir uma rádio escola no pátio da escola? Qual é o potencial da rádio escola numa necessidade que a gente tem dentro da escola de fazer a comunicação de estudante com estudante, esse potencial de intervenção social? Bom, são informações incríveis que a gente vai certamente compartilhar com vocês nesse encontro, né? Que a gente tem professores da rede municipal de ensino e nós temos também professores, educadores que não são de São Paulo, mas que são de outros estados. Então, todos sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso aulão de educomunicação, tá? Bom, para iniciar a nossa conversa aqui, eu vou trazer aqui um projeto muito encantador, lá do norte do país, né, que eu vi na internet, eu fiquei encantado com o projeto. Ele se parece muito com a perspectiva de projeto que a gente quer, né, ver na sua escola. Então, eu vou colocar aqui o projeto, depois a gente pode compartilhar com vocês o link, tá bom? E eu vou pedir para vocês me ajudarem numa coisa, que vocês faça a inclusão das pessoas que vão entrando no curso. Se eu não entrar, você viu lá admitir, clique em admitir, tá bom? Para facilitar, tá bom? Peço a vocês também que tome cuidado com o microfone, tá bom? Não deixe ele ligado enquanto a gente estiver falando e só abra o microfone na hora que a gente pedir para que vocês falem, tá bom? É uma atividade interativa e vocês podem tanto fazer comentários no próprio chat, tá? Aqui da transmissão, mas também a hora que você quiser falar, você levante a mão, tá? Você pode falar com imagem ou sem imagem, tá bom? Não precisa ligar a câmera, tá bom? Não precisa ligar a câmera, e é até melhor que não ligue a câmera nesse momento em que a gente está apresentando o trabalho,
porque senão a gente na transmissão vai ficar com um vídeo assim um pouco estranho, tá bom? Então, se você quiser falar e abrir a câmera durante, né, na hora que você for falar, beleza. Mas enquanto, né, que você não está falando, né, só está assistindo, então deixa a sua câmera ligada, tá bom? Então vamos lá, vamos ver então o vídeo do projeto da escola da região norte do país, né, lá na região da Amazônia. Se eu não me engano, é Rondônia, né? Mas vamos ver aqui como é que vai ser essa experiência aqui. Dez minutos antes do intervalo, a equipe da Rádio Falante já começa a se mobilizar. A locutora deixa a sala de aula e vai até a sala onde funciona a Rádio Falante. Bom dia, Aisha, Emily. Hora da reunião de pauta, onde são definidos os assuntos para o programa do dia. O uso do boneco é proibido. E o celular também é proibido. Não pode, né? Na escola, as locutoras são a Luana e a Aisha. A Emily é a operadora de áudio e a Kelly é a estagiária. Tudo certo, então. Hora do lanche de toda a escola. Aquela parada no meio da manhã. Em segundos, o pátio fica cheio. Pronto, a Rádio Falante começa a operar. Além de ouvir pelas caixas de som espalhadas em alguns locais, os alunos também podem ver o que se passa dentro da rádio por essa TV. Se eles curtem... Nossa, a rádio maravilhosa, transmite informação. Eu estou muito mais ligada nas coisas agora. E super legal aqui na escola, super animada a rádio e sempre toca, nunca falta ninguém. O projeto da Rádio Falante existe há 8 anos aqui nessa escola pública estadual em Porto Velho. Os alunos que fazem parte da equipe só trabalham durante o intervalo das aulas. Tem 15 minutos todos os dias de segunda a sexta para darem os recados. Relembrando também todos os alunos e todas as alunas aqui da escola Orlando Freire. Tem aniversário do dia, temas com datas especiais, entrevistas com convidados, poesia e um pouco de música. Tem um bloqueio, às vezes, na pessoa de falar em público, né? E assim, a gente vai melhorando, a gente vai se soltando, ficando mais livre, perdendo a vergonha de falar em público. A rádio ajudou a Aisha a confirmar a escolha da profissão que ela tem desde muito pequena. Eu quero ser jornalista. Desde os 6 anos de idade eu já tenho um foco para ser uma jornalista. Eu gosto dos temas, eu gosto de participar disso aí. Eu gosto da rádio. Realmente, ela me ajuda a tirar minha timidez, me ajuda no dia a dia. Quando eu estou tensa, realmente me esqueço de tudo e foco só na rádio, entende? A seleção da equipe tem uma exigência bem importante no processo. Nós convidamos pelo microfone, eles se apresentam. Nós vemos, primeiro fato, leitura. Você lê quantos livros por mês? Porque só fala bem quem lê bem, né, mãe? E obedece a pontuação. Então, um dos critérios é esse. Tem que ler bastante. A rádio desperta, instiga o interesse dos alunos pelo gosto da leitura, como um instrumento de aprendizagem. Todos os projetos voltados para a área de leitura que a escola realiza, a rádio também está junto com a escola, promovendo e ajudando os professores e o aluno na execução desses projetos. A partir da rádio, vários alunos puderam escolher suas profissões e a gente já saiu aluno aqui da escola, até jornalista, que trabalham na área de comunicação, tudo através de estar participando do projeto da Rádio Escola. A Larissa é ex-aluna da escola Orlando Freire, participou durante 5 anos do projeto e agora vai começar a faculdade de jornalismo. Já conseguiu emprego em uma rádio como operadora de áudio. É responsável por soltar matérias, vinhetas, controla microfones de locutores entrevistados. Mas não tem mistério para ela. Já chegou aqui sabendo como mexer com os botões. Eu já tinha esse conhecimento já de um padrão aqui na mesa, tudinho, como controlar o áudio. Então, isso me ajudou muito, assim, a estar aqui hoje. E a rádio virou tua paixão? Sim. Antes eu não entendia porque ter uma rádio na escola. E depois que eu conheci o projeto, eu vi que ele mudou a vida de muitos alunos, inclusive a minha, que eu estou aqui hoje através do projeto da rádio. Olha, eu sempre... Gente, fantástico, né? Essa iniciativa
da rádio falante, né? Eu acho que isso enche os olhos, né? E mostra que o projeto de educomunicação, ele realmente é um projeto muito potente na vida dos estudantes. Você viu que teve muito estudante que falou que era tímido e aí depois se descobriu enquanto comunicador. Outros estudantes que estavam preocupados com alguns problemas na vida e aí a rádio um pouco abrigou, né, trazendo um momento de aprendizado, mas também um momento de, como é que eu posso dizer, de alento, de estar junto, de, sabe, de trocar ideia, de poder comunicar coisas legais para os seus colegas. Então, quase uma terapia para os estudantes. Vocês viram também que são estudantes adolescentes, né? Então, a gente vê o impacto do projeto rádio, né? Rádio Escola, para as crianças e para os adolescentes também. Então, eu imagino que toda escola de ponta tem que ter uma rádio no horário do intervalo, porque, inclusive, vou dizer para vocês que nessa onda de proibição de uso de celular, por exemplo, no horário do intervalo, né, está estabelecido nacionalmente que o uso do celular durante o intervalo não é benéfico, né? Então é proibido, mas a gente pode ter uma outra coisa para colocar no lugar. Não podemos proibir simplesmente, podemos colocar uma rádio escola, né? Uma rádio escola que de alguma forma seja um conteúdo produzido pelo estudante para o estudante. Isso é muito importante. Por isso que é um projeto de educomunicação. E aí, para quem está chegando agora, não sabe o que é educomunicação e por que o rádio é um projeto de educomunicação, educomunicação é educação com a comunicação e educação para a comunicação, ou seja, produzir mídia e fazer leitura crítica da mídia para ser bem sintético com essa metodologia ou esse campo ou essa forma de fazer educação. Bom, esse projeto rádio, gente, ele é um projeto que tem um caráter de ser um projeto de intervenção educativa e social do estudante. Então, quando a gente pensa num projeto como esse, a gente pensa em muitas coisas que a gente precisa para poder fazer esse projeto acontecer na escola. E uma das coisas que eu acho que é muito importante quando a gente está desenvolvendo um projeto como esse é pensar por que eu quero um projeto de rádio escola na minha escola. Eu tenho que ter um motivo, como aquela música do Tim Maia, me dê motivo, tem que ter um motivo. Se você não tem um motivo para a sua rádio na escola, é muito fácil a gente ter um projeto de rádio que simplesmente toca música e não tem nenhuma informação. Às vezes toca um tipo de música que às vezes gera conflito. Isso não quer dizer que uma rádio não possa tocar todos os ritmos. Pode, mas a gente precisa equalizar, né, os desejos, principalmente dos estudantes. E como a rádio escola, ele tem muito a ver com essa coisa, ou com essa expressão cultural que emerge do estudante, não podemos ter apenas um ritmo, não podemos ser uma rádio apenas só com funk, apenas só com samba, apenas só com música clássica. Às vezes esse tipo de música, tem escola que eu já fui que a escola queria que os estudantes ouvissem música clássica. Não, gente, a gente pode ouvir música clássica, mas não pode ser na marra. A música, ela está para o estudante como um elemento, né, de deixar o ambiente mais gostoso, e o ambiente gostoso, ele promove cultura de paz, mas também ele é um elemento também que ajuda a aprender. Então, colocar uma música clássica, ou um MPB, ou uma música mais do interesse do adulto, precisa ser negociado. E como prática educomunicativa, a gente tem que dizer, você precisa ouvir o estudante. E eu tenho absoluta certeza que no caso da programação musical, você pode fazer um trabalho musical na escola e de repente ali mostrar no próprio programa de rádio, fazer um programa em que você coloca trechos de música clássica quando você tem, na verdade, um motivo para aquele programa, um motivo interessante para aquela comunidade
aquela comunidade de estudantes que estão escutando o programa no horário do intervalo, ok? Então, programação musical é importante, mas também informação é importante. Nós vamos chegar lá, mas antes de tudo isso, é importante a gente poder sentar com os estudantes e pensar o porquê de uma rádio escola. Uma rádio escola, ela pode ter um motivo de, por exemplo, enfrentamento de violência na escola. Por exemplo, o horário do intervalo, a gente tem brigas, a gente tem vamos dizer assim, um momento em que os estudantes, né, eles não conseguem se interagir legal, né, e aí acontece uma série de problemas. Você usa a rádio e você coloca música e a galera começa a ouvir música e as crianças, inclusive, vão até dançar no horário do intervalo. Um momento gostoso. Você vai evitar que aquele momento de alimentação, mas também de interação entre os estudantes, se torne um momento saudável. Por falar em um momento de alimentação, olha como a rádio pode ser também um projeto que vai fazer a educação alimentar. Ou a gente não pode usar informação na rádio para falar de comida boa, de cuidados, né, da alimentação saudável que a escola oferece, ou que você também pode fazer uso de informações da rádio para poder se alimentar melhor na sua casa. Quer dizer, eu estou falando de uma proposta de pauta que você pode usar para poder também, naqueles minutos, que é poucos, poder ganhar esse estudante com uma informação de qualidade. A gente pode também, naquele programa de rádio, também ter notícias. A escola tem muitos eventos, né, comunitários, eventos educativos, eventos sazonais do tipo, olha, pessoal, na semana que vem, venham preparados, porque nós vamos ter uma atividade, né, em que a gente vai fazer uma apresentação teatral da galera do teatro. Então, pessoal, só peço para desligar um pouco o microfone. Sim, por favor. Obrigado. Mas, enfim, eu posso também usar a rádio para poder informar a comunidade dos estudantes, os estudantes informando com notícias da escola, tá? Agora, tudo isso que a gente está falando é a operação da rádio. E a rádio precisa de um motivo, e o motivo tem que estar estruturado num projeto. Eu vou mostrar para vocês aqui um modelo de projetos que a gente usa aqui na Secretaria Municipal de Educação, para colocar, na verdade, o que nós pretendemos com a Rádio Escola, né? Esse modelo de projeto, para quem é de outro estado, né, que não é da rede municipal de ensino, é usado para poder aprovar o projeto junto à Secretaria Municipal de Educação, para que o professor possa desenvolver o projeto com os estudantes. Então, vamos ver primeiro o que é importante. A gente precisa sentar junto para poder colocar no papel o que a gente quer com a rádio durante um ano inteiro. Então, vamos ver aqui. Bom, vocês estão vendo aqui, então, um projeto, um modelo de projeto que a gente utiliza para poder aprovar um projeto, primeiro junto à escola, junto à direção escolar, junto ao conselho de escola e depois as instâncias da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo para poder
o projeto ser aprovado, né, e o professor aí poder ganhar para fazer o projeto, né, os estudantes ter aquele momento dentro da escola para poder desenvolver esse projeto fora do horário de aula, tá bom? Então aqui tem a identificação, né, que vem aí a Diretoria Regional de Educação, a escola, né, MF Águas de Março, o território do saber, que a gente usa isso também para educação integral, vocês estão vendo aí comunicação, oralidades e novas linguagens, né, o modelo de projeto, então o novo projeto chama-se Rádio Escola, né, e a atuação, né, esse projeto, por exemplo, trabalha com a educação infantil e o ensino fundamental 1. Temos o título do projeto, então é importante quando você vai fazer um projeto, você colocar um projeto com um nome, que as pessoas identifiquem o que é o assunto, nada de colocar uma tese, porque uma tese, um título de tese, as pessoas não entendem, a pessoa precisa entender o que é o projeto. Aqui, por exemplo, Rádio Escola Aprendiz. E a justificativa, eu não vou ler tudo, mas basicamente a justificativa parte do motivo, né, principal para que eu possa desenvolver a Rádio Escola. Eu posso desenvolver o projeto para combater a violência na escola. Eu posso colocar uma justificativa de um projeto de rádio que vai melhorar as aprendizagens dos estudantes, sobretudo na questão de melhorar a competência leitora e escritora, né? Tem projetos de rádio que trabalham com essa perspectiva. Eu posso ter uma rádio escola para falar sobre questões da história do Brasil. Você pode ter vários motivos para você poder colocar, mas você tem que ter um motivo ideal, aquilo que é mais importante e aquilo que o projeto vai certamente mudar uma realidade, vai impactar e vai melhorar as aprendizagens do estudante, tá bom? Esse material depois a gente pode socializar com vocês. Aliás, ele já está no link que depois eu vou passar para vocês, que é o meu blog, Carlos Lima, que depois vai estar tudo que eu estou falando aqui, vai estar lá no blog, tá bom? Bom, a gente tem que ter um objetivo. Aliás, todo projeto precisa começar com um objetivo, antes mesmo da justificativa, né? Então, quando você quer fazer uma rádio escola, você tem que falar, por que eu quero fazer uma rádio escola? Qual é o objetivo? A gente tem objetivos mais amplos e objetivos mais específicos. Por exemplo, a gente quer uma rádio escola que potencializa o protagonismo infanto-juvenil e a participação dos estudantes da escola. Esse é um motivo amplo. Agora, eu posso ter um motivo mais, um objetivo mais específico, que é, por exemplo, a gente quer que a rádio possa aprimorar as aprendizagens de língua portuguesa, tá? Então, objetivos gerais, objetivos específicos, são eles que vai guiar, inclusive, a justificativa do seu projeto e todo o projeto que você vai desenvolver. Então, a gente vai para o cronograma, e aí você define um pouco o dia e o horário que você vai desenvolver o projeto, né? Você vai colocar as datas, aqui tem o cronograma completo desse projeto, por exemplo, né? A grade horária do professor, por exemplo, que vai ser o responsável pelo projeto, e vai ter a indicação de quando acontece o projeto. Ah, mas por que esse detalhe, professor, na hora de apresentar isso para a escola? É porque o projeto, gente, não é um documento individual, é um documento público. O pai do aluno, o conselho da escola, o supervisor da escola, as pessoas que estão querendo saber sobre o projeto, elas precisam saber como é que está acontecendo. Então, o projeto é um documento público que precisa ser escrito de forma simples também, né? Com uma linguagem simples para facilitar o entendimento da comunidade como um todo do projeto que a gente vai desenvolver com os estudantes. E aqui você tem os estudantes, né, que você vai colocar os nomes deles, né, que vão participar, e claro, a gente não pode esquecer que todo projeto ele tem que ter uma avaliação. Qual é a avaliação e qual é a metodologia, né? Vamos ver se tem aqui embaixo. Aqui nesse não tem, mas a metodologia, como é que você vai trabalhar, né, como é que vai ser as atividades, mas principalmente a avaliação, como é que a participação desse estudante vai poder garantir aprendizagens, como é que esse projeto ele pode ter itens de avaliação que possa, de alguma forma, desenvolver, melhorar uma proposta que a gente colocou como objetivo, tá? Então, basicamente, essa é a proposta. E tem também os recursos
recursos, né? No caso de uma rádio escola, a gente tem equipamentos, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os equipamentos montados aqui, mas basicamente são os equipamentos de som, né, que a gente precisa utilizar para poder sonorizar, né, o projeto no horário do intervalo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E a bibliografia, né, que de alguma forma viabiliza o projeto enquanto proposta pedagógica, certo? Bom, passei rapidinho sobre essa proposta e a gente vai aqui então falar um pouco. Parei aqui e agora a gente para um pouquinho, né? E aí eu quero perguntar a vocês se esse conteúdo que nós falamos agora, mostramos o exemplo de uma escola, falamos, assim, em linhas gerais, o que o projeto como o projeto acontece, né, por que acontece, e falamos da necessidade de fazer um projeto. Qualquer projeto educomunicativo, gente, na escola, precisa ter um projeto, porque é uma carta, né, de intenção que você, professora, você, professor, tem que oferecer para a instituição para saber, né, para ela saber o que você está fazendo. Então, se você gostou dessa informação, dá um joinha. Se você quiser falar, entrar agora num diálogo aqui, levante a mão que a gente conversa um pouquinho. Obrigado, Maria Verônica, gostou também. Estou vendo que a galera toda aqui está interagindo, isso é muito importante, tá bom? Se quiser entrar para falar, levanta a mãozinha aqui, que a gente dá um espaço para vocês poderem falar. Beleza. Bom, então vamos seguir então nossa conversa, né? Vamos falar um pouco, né, sobre o quê? O que nós vamos falar aqui no nosso próximo ponto, né, da Rádio Escola? A gente vai falar, né, da construção de um programa de rádio. Bom, você fez um projeto, você tem uma programação para reunir os estudantes. Essa programação, a gente fala que tem 3 modalidades, né? Uma modalidade de planejamento, que a gente chama de reunião de pauta. Reunião de pauta é um termo jornalístico, né? Usado para a gente poder discutir assuntos, ver o que a gente vai trabalhar naquela produção, no caso do programa de rádio, né? Então, nós temos essa reunião de planejamento, e é nessa reunião de planejamento, a gente também, depois de fazer uma tempestade de ideia, né, a gente vai fazer o quê? O que nós vamos fazer? Nós vamos organizar isso num roteiro. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho, como é que cria um roteiro de programa de rádio por intervalo. E nós vamos ter um outro momento, depois que a gente tem um roteiro pronto, definido o que cada um vai fazer na rádio. Então, você tem o locutor, você tem o entrevistador, você tem o operador de som, você tem até o produtor, que é aquele cara que vai um pouco ser o responsável pelo programa. Então, você vê que o projeto de rádio escola é um projeto de equipe, né? Você pode ter, inclusive, uma pessoa que vai movimentar as redes sociais, né, para colocar o programa, divulgar o programa antes, para a galera ficar ligada, né, no horário do intervalo, já vai estar sabendo o que está rolando. Você pode ter uma pessoa dentro do projeto rádio também, que vai também divulgar, depois do programa, os assuntos da rádio, o que rolou, e assim vai. Então, o projeto de rádio escola é um projeto que cabe todo mundo, inclusive o estudante tímido, porque esse estudante tímido, por exemplo, ele não quer falar ao microfone, mas ele pode escrever o roteiro, ele pode ser aquele cara que é o pauteiro do projeto. E aí depois, com o tempo, quando ele tiver à vontade, ele pode ser o locutor. Então, é um projeto que cabe todo mundo. Ah, mas o estudante, ele tem problema de escrever, ele não pode participar da rádio. Às vezes é um cara falante pra caramba. Aliás, muitos projetos de rádio, ele tem sido uma proposta tão interessante que aquele aluno bagunceiro, aquele aluno que fala pra caramba e que não faz nada na sala de aula, quando vai pra rádio, o cara funciona direitinho. Então, às vezes você tem muitas rádios legais com esse pessoal que fala pra caramba, que se encontra, né? E aí ele consegue se resolver, né, dentro de toda a atmosfera da rádio e melhorando a sua escrita, a sua leitura, né, sendo mais responsável, né, se transformando enquanto estudante. Então,
cabe todo mundo. Isso é muito importante, por isso que tem muitas funções dentro de uma rádio, que são funções de aparecer e são funções para ficar no backstage, tá bom? Bom, então, feito o momento da produção do programa, muitas vezes é ao vivo, tá bom? Tem a possibilidade de gravar e colocar no ar? Tem. A gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o ao vivo é muito massa, gente. A galera, porra, quando você vai para rádio e a galera sabe quem você é da rádio, meu, você fica famosinho, entendeu? O cara da rádio é o cara mais, é uma liderança praticamente dentro do grupo. Agora, você imagina uma rádio, por exemplo, dessa, na mão do Grêmio da escola. Porra, se já é importante o Grêmio, vai ficar mais ainda, porque a galera vai saber quem é, entendeu? Então, isso também é importante a gente ter no radar, tá bom? Então, a produção do programa ao vivo, ele tem lá as suas características, que é aquela coisa de ter o som direitinho, de colocar a programação musical direitinho, de todo mundo entrar certinho na hora de falar, para não ter problema. E ter o tempo que tem que seguir, tá? É 15 minutos do intervalo? É 15 minutos o programa. É 20 minutos? É 20 minutos. Não pode passar e não pode atrasar. Então, tudo isso tem que estar tudo bem planejado, e o roteiro, que nós vamos falar daqui a pouquinho, vai ajudar nisso. Depois que foi feito o programa, uma outra atividade que você pode fazer é fazer uma avaliação do programa, né? Então, um momento de avaliação também é importante, que tem a ver também com a reunião de pauta. A rádio também, gente, não é algo que o estudante chega e vai lá e faz a rádio escola do jeito dele e tal. Porra, vou fazer minha rádio escola, cara, pô, no horário do intervalo, do jeito que eu quero, com o meu grupo. Não, gente, tudo precisa ser planejado, mas mais do que isso, os estudantes têm que saber o que está fazendo. Então, para dizer assim, como é que eu falo no rádio? Como é que eu uso um editor de áudio para editar o meu programa? Como é que eu faço para operar o som? Como é que eu faço para escrever um roteiro? Como é que eu divulgo o meu projeto nas redes sociais? Formação. Então, o professor, né, que ele quase não aparece, né, na rádio ali, ele está lá no backstage, você, professora e professor, vai ser o mediador. Então, a figura do mediador e da mediadora é muito importante. Aliás, eu fiz uma cartilha falando sobre mediadores no processo educomunicativo. Brevemente, eu vou colocar no meu blog, no blog do Carlos Lima, que depois eu vou botar o link, e vocês todo dia dá uma fuçada no blog, todo dia tem matéria. E eu vou falar sobre os mediadores, fiz a cartilha, vou colocar lá e logo disponibilizo para você. Essa é a função do professor. Função de mediador, gente, que é o cara que vai entender o estudante, vai ajudar o estudante com o projeto na escola, vai fazer as conexões. E uma coisa que é importante, gente, o rádio escolar, ele garante uma coisa que as aulas não conseguem garantir: a interdisciplinaridade. Um programa de rádio, ele é, por essência, interdisciplinar. Ele consegue conectar ciência com matemática, com geografia. Então, é uma maneira fácil da gente colocar essa coisa chamada interdisciplinar. E chega até mais longe, né? Com a transdisciplinaridade, que é o projeto de rádio funcionando para fazer, né, uma intervenção social na escola, para, de repente, combater violência, para falar dos objetivos de desenvolvimento sustentável, para falar sobre saúde, para falar de uma série de coisas. Então, é um projeto muito sofisticado, viu, gente? Mas, então, coloquei aí esses momentos para vocês. Então, tudo isso precisa ser calculado na hora que você vai fazer o projeto na escola, para garantir os tempos, né, e o desenvolvimento do projeto na sua periodicidade. Eu posso ter um programa de rádio uma vez por semana? Pode. Eu posso ter um programa todos os dias? Posso. Só que cada vez que você vai colocando mais dias para desenvolver, aí é duas coisas: ou você tem mais tempo para fazer as mediações, mais horas, ou você dá mais autonomia para os estudantes, para eles mesmos fazer o projeto a cada dia. Eu já fiz rádio escola em 97, comecei com rádio escola em umas aulas de literatura,
de língua portuguesa no ensino médio, foi projetos de rádio dentro da escola, foi das aulas do primeiro ano do ensino médio, foi top. Aí depois eu coloquei o projeto em 98, né, primeira experiência, Rádio Escola Ataúfo Alves, lá em São Miguel Paulista, né, a escola inclusive que eu estudei, né. Então, o que que acontece? Eu provoquei a escola de fazer um projeto de rádio no pátio da escola. Isso não existia na educação no estado de São Paulo, né, na rede estadual. A gente foi o primeiro a poder criar, e aí quando a gente pensou com os estudantes, que não eram muitos, que eles pudessem fazer todos os dias, aí a gente deu autonomia para eles. Então, tem essas nuances também, e tem também a possibilidade de você gravar os programas antes e depois compartilhar os programas, né, digitalmente, para ouvir com uma equipe pequena e tal. Então, isso tudo dá para fazer, gente. Então, tem muitas soluções e tudo isso a gente vai dando algumas ferramentas tecnológicas que a gente vai mostrando para vocês. Bom, eu tenho aqui o Felipe que falou assim, Felipe, no projeto ao vivo, os estudantes participam no recreio do contraturno? Sim, professor. Por quê? O programa ao vivo é eles que fazem. É mais fácil você fazer no horário do intervalo deles. Ah, mas aí o cara não consegue se alimentar. Então, você tem que garantir ali uma negociação com a escola, para o estudante sair um pouquinho antes, de repente, né, fazer o seu lanche ali antes. Ou também tem a possibilidade do estudante fazer num outro horário, que não é dele. Mas aí você tem que ter equipes para ir revezando, para que o estudante possa aproveitar o lanche. Tem a possibilidade, professor, dos estudantes gravar o programa, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho com as tecnologias. Então, vai depender da tua negociação com a gestão escolar, mas o ideal é que o estudante faça no horário deles, né? E aí tem a possibilidade ou de fazer o lanche durante o programa ali, num cantinho do estúdio, né? Ou ele possa, né, fazer depois ou antes, 10 minutos antes, para ele poder lanchar e fazer o programa ali, tá bom? Ou a possibilidade também de fazer em horários diferentes se você tiver uma equipe maior, tá bom? Expliquei, professor? Dá um joinha aqui para mim, né? Se você concordou ou não, tá? Muito bem. Bom, gente, então, a gente então precisa, para organizar o trabalho e sair perfeito, perfeito não sai, né? Nunca nada é perfeito, mas sai o melhor possível do perfeito. Então a gente tem que fazer um roteiro. Então vou mostrar para vocês o roteiro do rádio, tá bom? Então vamos lá, roteiro do rádio. Bom, a gente chama de, ao invés de roteiro, chama de lauda, né? Lauda do programa de rádio. Então, a lauda ou roteiro, gente, ele tem ali um cabeçalho, vocês estão vendo aqui, ó. Rádio Escola, aí você coloca o nome da rádio, o programa. De repente você tem uma rádio e tem 3 equipes, e cada equipe tem lá o seu programa. Então você vai dar o título aqui do programa que os meninos colocaram para fazer. Então, você tem 15 estudantes no projeto, ou 20. Você pode dividir esse grupo em 4 e ficar cada equipe com 5 estudantes. E aí essa equipe pode desenhar um programa ou produzir um programa com características próprias, que aí ele vai dar um nome para aquele programa, tá bom? Participantes, colocar o nome dos participantes, a data, tá bom? O horário que vai acontecer. E se tiver algum convidado que vocês vão entrevistar, né, ao vivo, você põe o nome aqui, tá? Se não tiver, deixa em branco, tá? Então, como é que é uma lauda de um programa? Como é que é um roteiro de um programa? Gente, o roteiro de um programa é quase que uma conversa de 2 pessoas. Tem começo, meio e fim, né? Como a música lá do... Pô, esqueci agora o nome. Agora me fugiu a cabeça, né? Começo, meio e fim. Ah, é de um noveleiro aí, mas tudo bem. O começo sempre é você saudar o público, é você se apresentar e é dizer, né, o porquê que você está ali com eles. Então, vamos supor, num programa normal, a gente tem aqui um programa
produzido pelos estudantes do Ceci Tenondé, que é o Centro de Educação e Cultura Indígena, né? A gente tem projeto lá de rádio com os indígenas guaranis. Então, eles criaram aqui essa parte de apresentação do programa, que é o cartão de visita. Olá, bom dia, que seria a saudação. Pode ser outra forma? Pode, né? Mas tem que ter uma saudação inicial. E aí a identificação da rádio. Esta é a sua rádio Tenondé Porã, transmitindo diretamente do Ceci Tenondé. Aí uma outra identificação, que é a identificação mais... você tem uma identificação mais ampla, que é da rádio, e agora mais específica. Eu sou Carlos Lima e tenho a companhia de Lucas Motas na sonoplastia. Então, estou me apresentando e apresentando os meus amigos da equipe. E agora, o assunto do programa. Hoje vamos falar sobre o projeto Rádio em Nossa Comunidade. Como será o programa? Como participar da rádio? Como a rádio irá funcionar? Para iniciar o nosso programa, vamos ouvir a primeira música. Então, até aqui, nessa parte aqui, ó, que eu estou colocando para vocês, é o assunto que você vai tratar. E aqui, a deixa para a música, né? Afinal de contas, você não vai ficar falando os 20 minutos. Você vai falar muito pouco. 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, tá bom pra caramba. Para abertura, tá ótimo. O pessoal está no pátio da escola fazendo outras coisas, e se você ficar falando demais, as pessoas não vão prestar atenção de vocês. Então, abertura potente, com apresentação, com, como é que eu posso dizer, com identificação e com o assunto que você vai tratar e a deixa para a música. Aí você vai tocar a música, né? Terminou a música, aí você vai tratar do assunto, né? Então, aqui, segunda parte do nosso roteiro, da nossa lauda. Então, estamos de volta e vamos falar sobre a rádio Ceci Tenondé. Então, aqui, a gente tem aqui, nessa parte, né, uma explicação do assunto. Se você vai trabalhar no caso, eles trabalharam com esse projeto, ele vai explicar basicamente o que é o projeto e por que ele vai acontecer na escola. Mas supondo que vocês vão fazer um programa falando sobre dengue na comunidade. Então, você vai colocar o assunto de forma bastante objetiva, mas que dê condições de você responder 4 perguntas. O que, quem, quando, onde. E talvez o porquê. Então tem que responder essas 5 perguntas para talvez também o quem, o como. Então vamos lá. Se você nessa parte, para poder explicar o assunto para a galera, que é um assunto muito importante, então a galera vai responder 6 perguntas. O que, quem, quando, onde. Depois o como e o porquê. Mas muito sintético, gente. E uma coisa importante, gente, frases curtas. Na produção de um programa de rádio, você não pode fazer uma frase muito longa, porque senão fica esquisito na hora de falar. A pessoa não respira, não interpreta. Rádio também é redundância, você pode repetir. Por exemplo, olá, eu sou Carlos Lima, do Projeto Imprensa Jovem, né? Ou, Carlos Lima é professor na rede pública. Carlos Lima trabalha na Secretaria de Educação. No texto escrito, a gente põe ele, né, no lugar do Carlos. Mas no rádio, não. No rádio você pode repetir, você pode ser redundante, porque o rádio é um negócio que acontece assim. Se você não for redundante, você corre o risco da pessoa não entender o que você está falando. Então, o cara pode estar ouvindo para você no primeiro, pode não estar ouvindo você no primeiro momento, mas no segundo momento ele vai te ouvir e aí ele vai entender. Então, por isso que a redundância é importante. Então, frases curtas, redundância, né? Palavras que de alguma forma você consiga falar sem ter dificuldade para falar. Então, ao invés de você colocar no texto do rádio, Carlos falará sobre história do Brasil, né? Você não vai falar falará. Falará é difícil para falar. Você não fala assim, Carlos vai falar, entendeu? Então, tem que fazer um acerto na hora de fazer um texto oral, porque rádio é texto, mas é oral, certo?
Outra coisa que é importante também na locução do rádio, no programa de rádio, nunca use siglas, e se usar, explique qual elas. A gente aqui na Secretaria de Educação virou, na verdade, a gente tem até um dicionário, cara, de tão difícil que é a comunicação, cheio de sigla. Eu aposto que isso em qualquer lugar do país, assim, em termos de secretaria, de governo, os caras usam muita sigla. Não use isso. Aliás, na comunicação, não use esses termos que só atrapalham a comunicação. Então, tem que falar o que é, na verdade. E outra coisa também, com número, não fale o número, por exemplo, o número quebrado. Fala aproximadamente. Porque no final das contas, gente, rádio é uma conversa, gente. Se você vê a gente conversando e gravar, você vai ver que tudo isso que eu falei para vocês tem a ver. E uma coisa importante, rádio sempre é uma fala ao pé do ouvido. Sempre é uma fala ao pé do ouvido. E essa fala ao pé do ouvido, gente, ela precisa ser empática, ela precisa ser ali do tipo Eli Correia, sabe? Que saudade de você. Você já viu esse programa? Que saudade de você, que o cara começa lá. Olá, amiga dona de casa, como vai? Tudo bem? Olha, estou perto de você, estou vendo que você está aí nesse momento, no horário do almoço, cozinhando uma comida gostosa, né? Está esperando seu filho, sua filha, seu companheiro. Olha, mas eu quero estar com você neste momento tão especial para a gente poder trocar uma ideia, conversar coisas bonitas. E eu vou trazer para vocês um texto, né, uma carta que eu recebi aqui de um momento muito incrível de uma pessoa. Aí vem a vinheta. Que saudades de você. E vai embora. Aliás, a vinheta também é um negócio que você pode colocar na rádio. Você pode gravar, colocar para fazer uma marcação. Mas rádio tem que ser empático, gente. E o estudante é empático. Ele vai conseguir falar isso. Então, não deixar esse negócio mecânico, né, acontecer na rádio. Rádio é conversa. Olha, a Joelita, né, minha amiga lá, né, do interior de São Paulo, lá de Lins, diz assim, o amor não tem que ser uma história, como princípio, meio e fim. Roupa nova aí, ó. Legal. Nossa, eu me lembro, saudade de você. Que saudade de você, eu também, quando era moleque, não perdia um. Muito bom. Ótimo mesmo. Aqui nosso querido Rodrigo também fala aqui. Você, estudante que está na fila da cantina ou sentada no refeitório, o cara já percebe, é comigo. É isso que a gente tem que pensar e trabalhar. Isso na formação é importante, gente. Você trabalhar essa coisa da locução, do trabalho de interpretação. Quer dizer, você melhora um monte de coisa. Então, fica a dica aí para vocês poderem trabalhar. Mas voltando aqui para o nosso modelo de roteiro, né? A gente vem aqui e aí a gente tem uma parte informativa, né? Você tem a música, né? Depois da informação que você deu aqui, aí você vem com a música e aí você vem. Voltamos agora com as notícias da comunidade. No dia 28 de maio, estaremos comemorando o aniversário da aldeia. Estaremos realizando a apresentação cultural e cantaremos e contaremos com a participação dos representantes da Secretaria Municipal de Educação. Não percam. A notícia é simples, gente. Você não vai responder as 6 perguntas que eu falei. Você vai tirar o como e o porquê. Você só vai falar o que, quem, quando, onde, tá? Para você contar uma notícia. É como se você estivesse fazendo um bilhete. Então, você vai fazer um bilhete bem informativo, ele responde essas 4 questões. Então, gente, é fácil fazer notícia. Então, se tiver 2 notícias, já tá bom. Não põe 3, não, senão a galera não deixa para o outro dia, tá? A outra notícia, tá bom? E aí você tem a parte que é uma vinheta ou a música, e aí o encerramento, como está aqui embaixo. Nosso programa termina por aqui. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Isso aqui é um modelo, mas o fechamento do programa, ele precisa ter o quê? Agradecimentos, despedida e o que a gente chama de uma coisa que é importante, chamada para ação, que é o seguinte, você pode dizer que amanhã você volta com mais um programa, ou confira o nosso programa no nosso blog, né? Ou seja, você levar o cara para um outro lugar,
né? Para o cara aprofundar, para o cara acessar. Isso se chama chamada para ação, que os youtubers usam muito nos programas deles, tá? Aqui no roteiro você vai ter toda essa orientação que eu falei para vocês, explicadinha e tudo mais, quando você acessar o nosso blog, que logo, logo eu vou colocar para vocês curtirem e, se for o caso, já assine o blog, tá bom? Bom, então é o seguinte, falei pra caramba, e é o seguinte, vocês gostaram desse primeiro momento aqui que a gente falou, né? Ou melhor, esse momento do planejamento, da realização do roteiro, ficou claro para vocês? Dá um joinha, quem quiser comentar, quem quiser falar, por favor, abre o microfone para falar. Muito bem, Joelita disse que amou, muito bem, o Yuri aqui deu um salve pra gente. Nós estamos em 20 pessoas, meu. Obrigado aí. Marca aqui onde vocês estão, né? Que escola que você tá, que bairro que você tá, que cidade que você tem. Coloca aqui no nosso chat, né? Muito bom. Eu estou aqui explodindo de ideias. Cara, quando você fala isso, fala, meu, a minha aula aqui fica até tal hora. Eu tô aqui no Anhangabaú, gente. Pô, isso está valendo super a pena, porque estou sentindo que vocês estão conseguindo entender o rolê. Bom, o Rodrigo aqui é da MF Badra, ali da região norte, né? Perus, Terra Boa, né? Muito bem. Joelita está em Lins, né? Muito bem. Show de bola. Olha aqui a Bia. A Bia é a nossa querida lá do Rio de Janeiro. Bia, você está gostando do nosso encontro, cara? Muito obrigado por estar aqui, né? A Bia trabalha na TV Futura, meu. A nossa querida amiga que está junto com a gente nesse momento super massa. A Vânia, do Leonor Mendes de Barro, está aqui também. Nós estamos com a galera de Capão Redondo. Olha que show de bola, né, gente? É muito bacana. Paulo Colombo, grande Paulo Colombo, Eurico Gaspar Dutra aqui no Ipiranga, né? Nós temos aqui a galera, a Amélia Rodrigues, lá de Santa Amaro, muito bem. Estamos aqui com a galera do SEI, Sementinha da Esperança. O SEI faz um projeto de rádio com as crianças de 3 anos, que é uma gracinha. Eu não sei quem está aí falando pela SEI, mas coloca o link depois aqui, viu? Da matéria. Muito bom. Rafael, diretor Rafael, está junto aqui. Muito, muito legal. Rádio a gente pode fazer com crianças que falam. Começou a falar, bota no pote do rádio. Nós estamos aqui também com a colega do Alípio Correia, muito bom. Josefa de Cássio, né, no Itaim Paulista. Quer dizer, cidade de São Paulo toda bem representada aqui, todos os lugares aqui. A gente está junto aqui no nosso aulão de Educomunicação. Bom, então é o seguinte, falamos sobre o roteiro. Então agora, como é que a gente faz o programa? Então agora eu vou mostrar um pouco sobre os recursos que a gente precisa ter numa rádio, né, que a gente possa usar para fazer a rádio no pátio, tá bom? Então eu vou trocar agora a minha câmera, tá? Mostrar aqui na minha mesa, que é a minha mesa do meu escritório, tá? E a gente vai mostrar para vocês os equipamentos e depois, claro, a gente vai ter outros recursos que vocês vão poder acessar para vocês terem esses recursos aí, o acesso a esses recursos, tá bom? Bom, obrigado, Cláudia, também do Pedro Américo e também a Jacira lá do Esperidião Rosas. Muito bom. Então, deixa eu trocar a câmera aqui, um minutinho. Ó, pessoal, me ajuda aí, tá? Aceitando as pessoas aí, tá bom? Vou pegar aqui. Muito bem. Olha, se você tiver com computador, eu acho que talvez fica mais fácil, mas também com a câmera um minutinho só, deixa eu conectar de novo aqui. Só um minutinho, gente. Aqui. Muito bem. Tem um colega que está com o celular aberto. Se puder desligar para a gente poder aparecer aqui, agradeço, tá? A gente compartilhou aqui uma imagem aqui. Pronto.
Deixa eu só ligar aqui a câmera que está atrás de mim. Boa, gente. Vocês estão me vendo aí, né? Tá vendo a imagem aí? Eu estou aqui na frente do meu escritório e olha, tem um estúdio de rádio aqui, certo? Muito bem. Se vocês quiserem ver com um tamanho maior, você pode clicar na imagem, ela abre e aí você consegue ver o que precisa ter. Gente, a rádio escolar, ela precisa ter, na verdade, um computador, que é esse que vocês estão vendo aqui na frente, porque no computador você pode colocar as músicas, você pode colocar um gerenciador de automação da rádio, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, né, um vídeo aula. Você pode ter o Audacity, que é onde você pode gravar partes do seu programa e depois você colocar, né, ao vivo no programa, ou pode gravar o programa inteiro, né, com o Audacity, depois colocar para tocar no horário do intervalo. Então, o computador é essencial para que você possa fazer esse gerenciamento digital de conteúdo, tá bom? Então, aqui é o computador. Aqui, ó, deixa eu virar aqui um pouco a câmera. Então, aqui você tem, deixa eu só colocar aqui mais para cá, esse negócio chamado mesa de som, gente. Então, deixa eu baixar ele aqui. Pronto. Mesa de som. Bom, a mesa de som, gente, é esse recurso que você tem aqui, que ele tem, na verdade, ele gera muito medo por causa dessa quantidade de botões. Mas, gente, a mesa de som é um negócio muito simples de usar. Porque se você sabe como funciona esses botões aqui, ó, são os canais. Aqui tem 1 canal, 2 canal, 3 canal, 4 canal. Ele tem até 10 canais aqui. Mas, assim, cada canal você conecta um microfone. Ou conecta um aparelho, que pode ser microfone, que pode ser o computador, que pode ser uma guitarra. Então, por isso que ele tem muito botão, porque ele faz a mixagem do som. Ele mistura o som. Então, eu preciso de um canal para cada um. E aí, é assim, você tem aqui esses 3 primeiros botões aqui, que é o agudo, médio e grave, né? É o high, mid e low. Esses 3 botões é o que vai equalizar o som. Em geral, a regulagem desses botões aqui de cima é sempre você ter, por exemplo, esse primeiro botão um pouco para a direita, tá? O agudo um pouquinho mais que o meio. E os outros dois, que é o médio e o agudo, ou desculpa, o médio e o grave, né? Você coloca no meio. Então, não tem erro. Essa regulagem de equalização vai garantir uma super qualidade de som. O som vai ficar muito bom na hora de trabalhar, seja com microfone, seja com computador, tá bom? Esses outros botões que você tem aqui, esse último primeiro, que pode ser esse, que pode ser aquele deslizante, é para aumentar e diminuir o som. E esse do meio, né? Aqui é um balanço que você coloca para a direita e para a esquerda na caixa de som. Quando você tem um carro, você coloca lá no balanço do carro, você tem um sistema que você pode balancear o som de um lado e de outro do carro, né? Isso tem, tá? Então, é isso aqui. E, então, equalização, os 3 primeiros. Aqui, o botão de balanço para a direita e para a esquerda para as caixas. E aqui você tem o volume do equipamento. E aqui é a entrada de microfone. Ó, tem aqui o microfone, você tem a conexão, tá? Você pode ligar um microfone desse aqui, tá bom? Então, isso aqui é importante. Agora, você pode conectar vários outros equipamentos, tá? E aí depois você amplificar o som, o que você conectou aqui, se é 1, se é 2 microfone, você vai aqui nesse fundo aqui, nessa parte do fundo, tá? Onde está meu dedo aqui, tá? Que é onde você vai equalizar o som para aparecer, né, bem direitinho na caixa de som, e um volume master, que é o volume que vai jogar o som para as caixas, tá? Ah, professor, pô, é muito difícil o que você está falando, é muito técnico. Não tem problema, porque se é esse o problema, seus problemas terminaram. Porque lá no blog do Carlos Lima, que é o meu blog, tem um tutorial que eu explico passo a passo como é que você liga cada equipamento, como é que se regula cada equipamento. Então, tudo que você viu aqui, você vai ver também lá
no vídeo, que é só sobre ligar a mesa de som, tá bom? Então, a mesa de som é a nossa central, né, de transmissão, né, porque é onde mistura tudo e é onde a gente consegue desenvolver. Microfone, você pode ter esse microfone aqui, tá? A gente colocou alguns modelos também lá no site, tá? Então, modelo do microfone, o bom SM58 marca Leson, tá bom? Você pode ter você pode ter mais de um microfone, tá bom? Agora nós vamos para outro recurso, que é caixa de som, tá? Olha aqui, você está vendo essa caixa de som, que é uma caixa de estúdio. Mas se você vai ligar o computador, a mesa de som, né, e os microfones, você vai precisar colocar um sistema de sonorização no pátio da escola. Então, você vai colocar 2 caixas. Se você quer centralizar a rádio num ponto do pátio da escola, ao invés de ser o pátio inteiro, um ponto, né, que a gente chama de ponto do rádio, para a pessoa poder escutar, ou você quer colocar no pátio inteiro. Então, vai depender do número de caixas que você tem para você conectar, né, todo esse sistema nela para poder chegar no estudante. Eu vou mostrar um slide que a gente montou de como é que a gente organiza essa transmissão, né, essa colocação de caixas no pátio, né, que eu acho que é importante, que você vai ter a rádio também, que vai ser um negócio para a escola poder usar como rádio, mas também como um sistema de sonorização para os eventos da escola. Ok? Bom, é isso, gente. Ah, mas o que é isso aqui que você está mostrando aqui? Ó, isso aqui, gente, é uma sofisticação. Se você quer fazer um podcast na escola e gravar com altíssima qualidade, né, usando o Audacity, minha sugestão é você também comprar uma placa de som, né? Tem essa, mas tem a mais barata também, que você liga essa placa de som no computador e na mesa de som, e aí o som fica com muita qualidade, fica quase um estúdio, tá bom? Então, se tem isso aqui, tá bom. Se tiver isso aqui, você faz outras coisas mais legais com o seu rádio, tá? Então é isso. Gente, vamos botar aqui de novo para me ver vocês me verem, eu ver vocês. Espera aí, um minutinho só. Troquei a câmera. Pronto, deixa eu ver aqui. E aí, gente, essas informações foram úteis para vocês? Dá um joinha, faz um comentário, o que vocês acharam? É uma explicação muito técnica, né, gente? Mas é só para dizer para vocês o que vocês precisam para desenvolver esse trabalho. Dá um joinha, faz um comentário, o que vocês acharam? Alguém quer entrar para falar? Muito bom. Uma pergunta do Rodrigo aqui. Essa tem entrada para quantos microfones? Rodrigo, essa mesa de som que é pequenininha, ela cabe 4 microfones, tá? Mas você pode colocar 10 equipamentos. É uma mesa simples, pequena. Minha sugestão, inclusive, Rodrigo e os colegas, não compre uma mesa profissional. Compre uma mesa simples, mas também não compre uma mesa ruim demais, entendeu? Então, tem linhas de mesa, como a Shenvix, que é essa daqui, né, que ela não custa muito caro, mas é uma mesa que entrega e é fácil de usar. Você tem que garantir que a mesa seja fácil de usar, por todo mundo, inclusive pelo estudante, tá bom? Juan está dizendo, muito inspirador. Obrigado, Manuel. Cada vez que eu ouço essas coisas aqui, eu fico muito feliz. Mas, Cláudia, a palavra é sua, pode falar aí, minha amiga. Oi, boa noite, Carlos. Na verdade, é uma pergunta. Tenho muita dificuldade de conseguir sonorizar o pátio. A gente já contratou, as pessoas vão lá, colocam o som, o pátio é grande, só que quando os estudantes falam, a gente não consegue entender. A gente já tentou fazer programa gravado e a fala das crianças, mesmo gravando com um bom som e tudo mais, a fala dos alunos ninguém consegue compreender e acaba virando um barulho. Então, eu queria saber se teria
alguma coisa assim, uma assistência para ir lá, para falar, olha, está no lugar errado, coloca de outro jeito, porque a gente já experimentou várias. A gente tem caixa de som pendurada lá no pátio, mas fica horrível na hora que você grava o programa, tá bonitinho, quando coloca, ninguém entende nada do que é dito. Boa pergunta. Você deu a deixa para a gente mostrar como é que você organiza os equipamentos no pátio da escola, né? Então, vamos ver se isso ajuda, Cláudia. E aí você me fala se está diferente do que eu estou falando para vocês aqui, tá? Sonorização de ambiente, gente, é um negócio que realmente é algo assim muito complexo. Mas, assim, tem dicas fáceis, e é o que eu vou falar para vocês. Dicas fáceis para você mesmo tentar enxergar se aquele sistema que você tem na escola, que não funciona bem. E, também, se você vai desenvolver, como é que funciona isso, tá bom? Então, vamos lá, então, apresentar para vocês aqui a parte, né, que é implementar uma rádio escola, e aí mostrar essa parte que é importante, que é da sonorização e a instalação das caixas. Bom, deixa eu aplicar aqui o nosso... Bom, isso aqui é um material do curso Implementando Rádio Escola. Esse curso, gente, ele dura 20 horas, tá? Já fiz esse curso um monte de vezes, milhares de professores já fizeram parte desse curso. Aqui é um módulo que a gente fala sobre parte técnica, né? A gente vai falar também sobre linguagem, gênero, proposta de projeto, mas esse aqui é a parte que vai falar especificamente sobre a proposta de sonorização. Então, vamos descer aqui um pouco, né? Então, aqui os equipamentos que a gente precisa para sonorizar o pátio é a mesa de som. Eu mostrei essa mesinha que eu mostrei para vocês aqui no vídeo antes, mas tem esse modelo também, que ela é fácil de usar, e mesas fáceis de usar, que tem aqui, ó, a parte de equalização, que esses três aqui. Primeiro, Cláudia, aqui, esses três botões aqui, agudo, médio e grave, é essencial que ele esteja na regulagem que eu falei para vocês. Um pouco mais agudo no primeiro, assim, um pouco para a direita, né? Esse botão. Depois os dois botões no meio, você já vai garantir uma qualidade muito boa do som, tanto no microfone quanto num programa gravado que você solta com o computador, tá? Então aqui já é um ganho, se você regular legal. As caixas de som são essas, são caixas de som que a gente utiliza para sonorização de ambiente mesmo. Ela precisa ser pelo menos de 10 polegadas, elas têm que ter pelo menos um alto-falante, mas tem que ter também um tweeter para o som poder se projetar. Tem a possibilidade de você colocar em pedestais, mas você pode colocar na parede, mas com esse suporte que ele inclina para baixo, um pouquinho, 45 graus, e você pode virar da direita para a esquerda. Vou explicar a importância disso, de virar para 45 graus, quer dizer, jogar a caixa, jogar para o chão e virar para a direita e esquerda. Isso é muito fundamental para o sistema de sonorização funcionar bem e a galera poder ouvir bem o seu programa. Os microfones, né? Esse é o microfone que a gente usa, o SM58, pedestal de microfone, computador, né? Então aí a gente tem, antes de ir para o pátio, propriamente dito, aqui está em orientações. Se você quiser montar um estúdio na escola, o ideal é que ele tenha 4 metros quadrados, você tem a possibilidade de fazer uma alternativa de isolação acústica com caixa de ovo, não precisa grudar na parede, você pode usar uma cortina de caixa de ovo, que nós vamos mostrar daqui a pouco. Tem que ter tomadas, tem que ter um ponto de rede lógico, se você for usar a internet, tá? Tem que ter um vidro de comunicação do estúdio para o pátio, para que também o pessoal do pátio veja os estudantes desenvolvendo o projeto, né? Uma saída de ar e, claro, o mobiliário de estúdio, que é mesa, cadeira e um armário, né? Aqui, então, é o estúdio propriamente dito, tá? Olha aqui essa organização que eu falei, né? Que é uma planta que tem as informações, e aqui tem a parede de ovo aqui, ó, que é essa daqui, ó. Você faz uma cortina, você coloca uma caixa amarrado na outra, faz uma cortina, depois você põe uma caixa amarrada na outra, e aí você põe um barbante, você pode colocar sabe aqueles ganchos na parede? Você põe uma ripa, coloca os ganchos, e aí você pendura. Você vai ver que vai funcionar muito bem, só
tem que tomar cuidado para não colocar caixa de ovo com sujeira de ovo, senão vai ficar fedendo, entendeu? Mas você tem que também tirar aquela caixa de ovo para sempre dar uma limpada, para não vir, criar barata, essa coisa toda, entendeu? Mas é uma solução muito boa, barata e muito potente, tá? A altura da caixa de ovo tem que estar mais ou menos 2,50 metros, não precisa ser até o teto, que ele vai garantir uma boa sonorização dentro do estúdio, tá bom? Bom, sistema de transmissão. Você tem aquele que usa 2 caixas, que é para as pessoas ouvirem perto do pátio da escola. Então, ponto do rádio, por exemplo, são 2 caixas, uma do lado esquerdo, do lado direito, só para a galera se reunir ali para ouvir o programa. Então, você pode ter uma solução com caixa ativa e passiva, que aquelas caixas de caixa ativa são aquelas caixas amplificadas. Você pode ter uma, você pode ter 2. Que você pode ligar uma do lado da outra e aí você tem uma sonorização, por exemplo, perto do pátio, num lugar onde se concentram mais. E aí você pode até ousar e colocar um jornal mural lá, né? Fazer um outro projeto de comunicação junto com as caixas, que aí você tem uma outra solução de comunicação também no pátio da escola. Altura da caixa. Ali, começamos agora a falar como melhorar a sonorização do pátio. 2,50 metros no mínimo não, 2,50 metros é a altura que você tem que ter dessa caixa. Não pode estar muito alta, porque se estiver muito alto o som vai ficar lá em cima, e nem pode estar muito baixa, né? Como, por exemplo, a gente coloca a caixa no chão, caixa na mesa, o som vai ficar ali naquele espaço da barriga, então não vai para frente. Então, 2,50 metros, e aí a solução de 45 graus, por isso tem que ter aquele suporte que deita, né? Porque aí o som vai para o chão, né? Ele não vai ficar no alto, tá bom? Então, aquele suporte é importante para poder gerar essa questão da queda. Se for suporte que você coloca na caixa, você pega a caixa, monta o suporte, coloca ela já vai dar a altura da cabeça. Então, também é funcional. Você colocar um suporte, né, no chão, que você coloca a caixa em cima, e aí ele vai ficar da altura da cabeça. Também é uma altura boa também, tá bom? Vamos lá. Aqui tem uns itens de equipamentos, tá bom? De amplificador, modelo de caixa, microfone, né? O modelo, microfone sem fio tem que ser microfone bom, não compra porcaria, senão vai funcionar. Computador, instalação, né, das caixas com fio de 1 milímetro de espessura, isso aí é muito técnico, vai ficar aqui, depois vocês podem ver. Agora vamos para organizar o sistema de sonorização do pátio da escola. Então, o som tem que fazer um X. Você está vendo aqui a seta vermelhinha, né? Olha, dessas 2 caixas, você vai ter que ter um distanciamento de 6 em 6 metros para cada caixa, se você vai colocar em uma parede, né? Você coloca lá 3 caixas, você tem que ter um espaçamento de 3 em 3 metros, e essa caixa precisa fazer um X. Por isso que eu falei que naquele caso daquele suporte, né? A caixa ela pode virar para a direita e para a esquerda. Então, é 45 graus e a caixa virando para que ela possa fazer um X. E o X, gente, ele vai chegar e vai atingir esse grupo que está aqui, ó. Aí você pode ter uma caixa aqui no fundo para fazer isso aqui, né? E aqui ele faz um X aqui também, ó. Tá? Altura, 2,50 metros também. Então, esse aqui é o plano. Para um pátio retangular, é uma proposta. Aqui, para um pátio quadrado, que é aqueles de teto baixo que a gente tem nas escolas aqui de São Paulo. Você pode colocar elas desse jeito também. Aqui, por exemplo, tem uma escada nessa escola, mas aqui você tem o palco da escola. Então, você vai, ó, cruzando elas em 45 graus, com diferença de 6 metros uma da outra, né? Enfim, isso então é o X da questão, na verdade, da resposta, né? O som precisa... Deixa eu parar aqui a transmissão, que aí fica melhor de eu falar com vocês. O som precisa fazer isso aqui, ó, cruzar. Ele precisa estar para baixo, deitado, e aí você vai ter certeza que o som vai ficar bom. E se você colocar, ao invés de 4 caixas, colocar 6 caixas menores,
tá? Ao invés de ser caixa grandona, caixas menores, separar, o som vai ficar mais equalizado em cada ponto. Então não vai ter aquele barulho, não vai ter aquele eco, não vai ter aquela coisa da pessoa não conseguir entender. Se vocês vão a shopping center, você olha para o teto, mercado, por exemplo, você olha para o teto, você vai ver as caixas de som com essas separações. Se é caixa de teto, eles vão colocar a caixa em cima, né? E aí você vai ter o som vai fazer isso aqui, ó. Tal que a caixa, né? Ou o alto-falante, o som vai fazer isso aqui. E cada 6 metros tem uma. Então, você vai perceber que cada momento que você vai estar andando, o som vai estar acompanhando você. Isso também numa estação de metrô, né? Que eles colocam esse sistema. Então, sistema de sonorização de partes, de corredores, tudo funciona nessa lógica que eu falei. Então, vocês vão passar a observar melhor esses sistemas de som para vocês aprender com isso, tá bom? Gente, é técnico, mas eu queria saber se eu fui didático com vocês. Eu fui didático? Dá um joinha. Entenderam? Cláudia, e aí, Cláudia? Como é que foi isso aí, cara? Então, é porque eu não sei se nosso pátio é muito grande, a gente teve uma primeira instalação que foram caixas menores, fazendo esse X não dava para ouvir, agora a gente está com 2 caixas grandes, mas elas estão paralelas, estão no alto, em cima do palco, então, não sei se é a qualidade do equipamento, eu de verdade precisava porque cada prestador de serviço que vai, fala que entende e coloca de um jeito, né? Uhum. E aí testa o som no final de semana onde não tem ninguém. Vai funcionar, claro. Não tenha dúvida. É assim que funciona. Então, o que eu acho que tem também no pátio das escolas? Uma questão que a gente precisa tratar a acústica do ambiente. Então, primeira coisa, um pátio de escola onde você tem todo ele azulejado e você tem piso frio, o som vai ficar rebatendo, vai ficar muito difícil de você acertar uma sonorização quando a parede é toda azulejada, quando você tem o chão que não tem jeito, né? Vai ter que ser, mas para acertar essa sonorização, precisa colocar cortinas, né, na parede, cortinas para você poder abafar o som. Então, tem soluções, por exemplo, igrejas, né? Tem muito isso, né? Eles trabalham muito bem com isso, né? Assim, você pode colocar uma cortina grossa que ela faça esses vínculos, e aí o som quando bate ele dá uma segurada. É uma solução, né? Outra coisa que você pode pensar de repente, não adianta você colocar caixas muito grandes, porque quando você solta o som, ele vai ficar rebatendo, aí as pessoas não vão entender mesmo. Então, o ideal é colocar caixas menores, com separações, com um volume que tem que ser um volume não muito alto, com a equalização certa, para que você possa resolver o problema de sonorização. Dá para resolver? Dá. Você precisa ter um técnico de som. Na Santa Ifigênia tem muitos bons caras que fazem isso. Eletricista não sabe fazer esse rolê. Não pague um eletricista para fazer esse trabalho. Vai na Santa Ifigênia, contrate o cara. Se vai comprar equipamento, já pede para comprar já com esse serviço. O cara vai ter um cara de engenheiro de som que vai poder fazer esse trabalho, fazer bonitinho, tá? Então, é isso. Cada parte é uma realidade. Você teria alguém para indicar para a gente? Depois eu posso passar uma indicação. Posso passar uma indicação depois. É isso, você vai lá, se você for em 3 lojas diferentes, cada um vai falar uma coisa. A gente comprou uma caixa de som, porque na minha escola também tem os professores que tocam, a gente tem uma banda. Então, a gente comprou uma caixa de som, uma mesa de som bacana, tal, só que aí quando vem a pessoa instalar, fala que a mesa não presta. Aí você compra a caixa, o outro fala que a caixa que você comprou não tá boa. Então, assim, se você tiver uma pessoa assim para indicar e que vá também, porque também tem isso. Você chama, a pessoa não vai, ou a pessoa faz o serviço, depois não volta para dar assistência. A gente fica meio na mão, sabe, das pessoas.
Por falta da gente também entender bem da coisa, né? A minha sugestão, Cláudia, para resolver o seu problema do projeto rádio, ao invés de você fazer um sistema de programas de rádio com o pátio inteiro, sugiro a você, porque eu acho que o pátio tem um problema muito sério de acústica, deve ter alguma questão lá que precisa entender. É um pátio grande, eu lembro lá, é alto, né? Ele é expansivo e tudo mais. Eu não sei se tem azulejo na parede, mas enfim, faça um projeto com rádio no ponto. Por exemplo, a pessoa tem um ponto do rádio que ela vai ouvir ali. Eu acho que isso vai dar mais qualidade na transmissão do programa, entendeu? É uma sugestão até que se resolva o problema de sonorização do pátio da escola. Beleza? Gente, ajudei vocês. Beleza. Show de bola. Vamos então à parte digital, né? Do nosso programa aqui, que eu também vou mostrar assim, o que dá para fazer com o computador para você gravar o programa, e aí você poder também colocar o programa num pendrive, colocar numa caixa de som, ou colocar num computador que tem um sistema de som ligado e tudo mais. E aí o Audacity é o programa, gente. Aliás, o Audacity está bom tanto para rádio escola, de pátio, como também para podcast, tá? Mas o podcast fica para um outro momento para a gente poder falar. Então, vou mostrar para vocês um pedaço de um vídeo que eu mostro como é que você grava com o Audacity, tá bom? Espera um minutinho só. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Carlos, coordenador do programa Nas Ondas do Rádio. Vamos aprender como utilizar o Audacity. Primeiro, vamos escolher a fonte de gravação. Em seguida, vamos gravar um trecho de locução. Olá, você está no programa Nas Ondas do Rádio. Hoje vamos aprender como utilizar o Audacity. Mas antes, vamos de música. Bem, para retirar o excesso da gravação, basta selecionar o trecho e clicar na tecla Delete. Vamos ouvir? Olá, você está no programa Nas Ondas do Rádio. Hoje vamos aprender como utilizar o Audacity. Mas antes, vamos de música. Então, gente, o Audacity, ele é como se fosse um Word mesmo, né? Para som. Tudo que você pensa no Word para escrever um texto, você pensa com o som, você pode fazer a mesma coisa. Eu posso cortar, eu posso editar, eu posso aumentar o volume, eu posso colocar efeito, né? Pensar que o Audacity é como se fosse esse recurso e é um Word com gravador, né? Gravador cassete, que você tinha voltar, ir para frente, clicar em para gravar, para dar o play, para pausar, para dar um stop. Então, esse é o fundamento do Audacity. A gente não consegue falar muito sobre ele agora, porque não dá tempo. A gente pode fazer um aulão explicando como é que usa o Audacity, tá bom? Mas eu tenho todo também os tutoriais explicando como é que faz mixagem, porque no Audacity você pode colocar um fundo musical, né? Você pode, por exemplo, numa música, tirar a voz do cantor e aí você fazer um playback. O Audacity ele é muito versátil, dá para fazer 1 milhão de coisas. E agora para podcast, é o programa gratuito mais bacana que tem para fazer coisas muito bem feitas, né? Então você consegue baixar isso gratuitamente na internet, tá? E aí precisa de alguns recursos, então depois eu posso passar para vocês o nosso canal, onde tem todos os tutoriais e, claro,
a gente pode marcar um outro aulão, né? O aulão de educomunicação é uma iniciativa que semanalmente vai ter, cada dia um tema, né? A gente pode bolar um dia para falar sobre edição de áudio usando o Audacity, ok? Muito bem. Agora, eu vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer com, por exemplo, a gente grava, por exemplo, usa o Audacity, que a gente liga um microfone desse aqui, ó. Ou pode ser um mais barato ainda, ou pode ser um fone de ouvido de celular. Ligar no computador ou no notebook, com esse programa instalado, você grava, e aí você salva esse áudio, né? Em MP3, que ele tem a opção de salvar em MP3, esse programa Audacity, e aí você pode gravar pedaços, você pode gravar uma abertura, você pode gravar uma vinheta, você pode gravar, vamos supor aí, notícias, né? E aí você vai gravando esses áudios que viram arquivos. E aí pensa num programa que você vai pegando esses pedaços com as músicas e vai juntando na ordem, e aí depois coloca esse programa para andar sozinho. Cara, essa foi a revolução que as crianças da educação infantil, em 2009, fez com a Rádio Jacaré, que é a primeira rádio de educação infantil do país. Foi por isso que a gente começou a trazer a educação infantil para a educomunicação. As crianças ensinaram que dava para fazer programa de rádio usando o computador e usar a rádio, que é esse programa que eu vou mostrar para vocês agora. Que ele um pouco substitui a mesa de som, então, às vezes, para ser mais fácil para a criança, você usa o Usar a Rádio, que é esse programa que eu vou mostrar para vocês, como se fosse um gerenciador para aumentar, diminuir som, para conectar uma música, para você entrar ao vivo e tal. É muito fácil de usar, gente. Eu vou colocar, então, um trecho do Usar a Rádio e depois eu vou deixar para vocês o tutorial também no blog, lá no nosso blog do imprensa do Educomunicação, tá bom? Então vamos ver então agora Usar a Rádio. Daqui a pouco, pessoal, eu vou colocar o link aqui. Quem está participando aqui do nosso encontro, depois pode receber um certificado, tá bom? Não vale ponto para a evolução na carreira aqui em São Paulo, né, dos professores daqui, mas é um certificado de que você participou dessa aula aqui, tá bom? Daqui a pouco eu coloco o link aqui. Então vamos ver então Usar a Rádio, esse programa que vocês estão vendo aqui. Ele é muito usado nas rádios comunitárias, gente, e muitas rádios europeias usam. É também um programa gratuito. Olá, amigos e amigas, tudo bem? Eu sou o professor Carlos, coordenador do programa Nas Ondas do Rádio, tudo bem? Bom, hoje uma grande novidade. Vamos apresentar uma ferramenta muito legal para a sua rádio escolar. Trata-se do software Zara Rádio, um software livre de automação de programas de rádio, ideal para a sua rádio escolar. Bom, com este programa é possível preparar vários programas de rádio. Já pensou, por exemplo, em preparar 10 programas e ter esses 10 programas rodando durante 10 dias? Bem, esse é o programa que a gente vai utilizar. E é legal utilizá-lo junto com o Audacity, que você já tem visto aí em alguns tutoriais que eu já coloquei aí na internet para você compartilhar esse conhecimento também. Bom, o programa de rádio, ele tem música, ele tem informação, ele tem dicas, ele tem vinhetas. Bom, aonde é que eu coloco todos esses arquivos de som? Eu posso colocar em meus documentos. E aí é o seguinte, tá vendo aqui esse lado onde eu estou mexendo com o cursor? Bem, lá em meus documentos eu tenho que encaixar todo o registro de áudio que eu vou utilizar para o programa. Então, vou clicar aqui em meus documentos. Vou clicar em minhas músicas.
E agora eu vou escolher 3 músicas, melhor, 4 músicas para a nossa programação. Eu vou aqui na pastinha Minhas Músicas, dou 2 cliques e escolho as músicas, né, dentro das várias que eu tenho no computador. Então, vou escolher aqui James Brown, vou escolher aqui Love Generation, vou escolher aqui Street of Love, vou escolher Shake It On It. Bem, então dei 2 cliques em cada música, eles passaram a fazer parte da nossa programação. É só observar aqui. Bom, as 4 músicas juntas deu 16 minutos e 57 segundos. É claro que se você tem um intervalo de 15 minutos, você não vai utilizar as 4 músicas. Por exemplo, se eu não quero ter muitas músicas no meu intervalo, basta clicar em cima da música que eu não quero, vou lá no teclado e clico Delete. Bem, temos aí 11 minutos e 52 segundos. Legal. Bom, então vamos encaixar agora aqui nessa programação algumas vinhetas. Por exemplo, a vinheta de abertura que eu já fiz no Audacity. Vamos descer aqui. Aí eu clico aqui na pastinha de vinhetas de rádio. Já preparei a abertura do programa. Então dou um clique aqui, ó. Melhor, 2 cliques, né? Vou colocar aqui uma vinheta que eu preparei especialmente para o programa. Vou clicar na vinheta número 2 e na vinheta de finalização do programa. Bem, se você tem alguma entrevista e quer colocar também lá no programa, então você vai na pastinha de entrevista, já previamente gravada em MP3 no seu computador, e clico na entrevista que eu quero utilizar. Por exemplo, vou clicar aqui na entrevista da Regina Célia. Legal. Bem, tem aqui a programação quase pronta, deu 14 minutos e 30 segundos. Quer dizer, já seria um tempo ideal, depois contra a música, aí entra a entrevista, né? Entra fim. Não, tem que organizar isso aí. Como é que eu organizo? Bom, a vinheta de abertura sempre no início. Então eu vou clicar em cima da vinheta de pergunta, de abertura, clico, seguro e arrasto aqui para cima. E aí, solto. Não, vamos colocar depois mouse, desço e clico com lado. Na nossa programação, você que trabalha. Então, gente, aqui então, você viu que eu posso colocar os conteúdos aqui que eu gravei previamente, coloco aqui, eu posso clicar em cima e organizar na ordem que está no roteiro do que você definiu. É bem simples aqui. Aí, quando terminar, é só clicar o play, ó. Projeto Educom nas ondas do rádio. No programa de hoje, preparamos uma programação muito especial para você. Você que trabalha aqui na Secretaria Municipal de Educação ou você visitante. Na nossa programação, muita informação e música. Fique ligado. Entra a música e vai embora o programa sozinho para continuar, né, deixando, por exemplo, o programa autônomo, né? Olha, esse aqui é tão legal, gente, que depois vocês vão poder ver depois nos outros tutoriais, que a gente até consegue programar, por exemplo, aquele barulho que a gente tem, por exemplo, no intervalo, com aquele sinal que atrapalha, né, aquela criança que tem um problema, que não pode ouvir barulho muito alto, você troca por um sinal musical, mas você pode colocar com um sinal musical e também para o rádio. Isso dá para você fazer, e a gente já tem experiência aqui em São Paulo, em algumas escolas, que fizeram isso. Os alunos fazem toda a programação, programa, e aí o próprio programador vai rolando. Então, a nossa escola, o sinal é musical. Professor, se a gente colocar também um programa do estudante, você pode ter o estudante
ouvindo o seu próprio programa já no sistema de som que a escola tem. Então, isso dá para fazer também, tá? É uma solução muito incrível, gente, usar a rádio, tá? E não dá para a gente aprofundar muito, porque afinal de contas já está aqui já no beirando o nosso final do nosso bate-papo. Mas, então, o que a gente viu aí desse tudinho, né, que a gente viu aí desde as 7h30 da noite? A gente falou um pouco sobre a importância do rádio na escola, falamos o que é o rádio na escola, como um projeto educomunicativo, falamos de como é que você tem que criar o projeto pensando num planejamento, numa proposta que seja viável do ponto de vista pedagógico, falamos da questão de criar um programa de rádio, pensar na roteirização do programa, depois falamos que o rádio tem possibilidade de você ter estudantes de diversas, assim, para fazer diversas atividades ali. Falamos também sobre o espaço da rádio, a sonorização do ambiente, e agora a gente chega aqui mostrando as duas tecnologias que eu acho que é bem legal para trabalhar com a rádio. Quer dizer, pensando em tudo isso, o que faltaria falar? A rádio pode tocar uma música de um cantor conhecido? Pode. Tá? A gente fica preocupado com a questão da legislação de direitos autorais, mas como é um trabalho educativo, não está vendendo nada, você não está colocando na internet e você não está usando a rádio naquele momento para vender alguma coisa, por exemplo, você não está fazendo uma festa junina, então pode. Agora, é importante que todo esse projeto que você faz, você tenha um registro, porque se houver alguma... pode colocar, Fábio, dia 27, não tem problema não, tá? No formulário aparece 27/3, pode colocar 27/3, sem problema, tá? Mas como eu estava dizendo, no caso dos direitos autorais, a gente precisa ter, já que vai usar o conteúdo musical que os estudantes gostam, né, e não vai usar na internet, vai ser ali naquele momento, é importante que você coloque isso dentro do projeto político-pedagógico da escola, informar que esse projeto vai usar esses tipos de música, para que se houver algum problema, você saiba, você tem como comprovar que é um uso pedagógico. Tá bom? Mas existe também, gente, a possibilidade de usar músicas em formato do Creative Commons, música livre, música feito por próprios estudantes ou gente da comunidade, quer dizer, também saia da caixinha também, né? Não precisa ser essas músicas pop que todo mundo gosta, pode ser outros também. Então, a Rádio Escola é um celeiro de oportunidades para fazer muitas coisas. E muito importante também que todos os estudantes que vão fazer rádio, eles tenham ali autorização de uso de imagem e de som, né, pelos pais, porque afinal de contas eles estão se expondo, né? Então, um projeto educomunicativo, seja qual for, precisa dessas autorizações de uso de imagem e autorizações que são também alinhadas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você, professor ou professora, é da rede nossa, está num dos grupos de educomunicação do Imprensa Jovem, nos grupos tem lá na bio o link para poder baixar esse modelo, tá? Quem não é, tá bom? Ali não é da rede, mas quer entrar num desses grupos, na hora de preencher o formulário, você fala assim, eu queria participar de um dos grupos de educomunicação de vocês. E aí eu queria ter informação sobre a autorização de uso de imagem que vocês usam aqui em São Paulo. A gente passa o link, mas tem que colocar lá na observação, tá bom? Bom, então vamos ver aqui o que a gente tem aqui no chat. Gostei muito da ideia do ponto de rádio, foi para experimentar com a galera do Grêmio, ótimo, bota o Grêmio para tocar esse também, que é bem legal, pode ter mais de um projeto de educomunicação na escola, Jacira. A cada encontro, muitas ideias surgindo, obrigado. Então, na semana que vem nós vamos ter o quê? Eu acho que não semana que vem ou na outra. Bom, a gente vai mandar programação para vocês, né? No próprio, na onde vocês vão receber o diploma, eu vou colocar a informação, mas acho que a semana que vem a gente vai ter, vamos ter, não, na outra semana, não essa semana, na outra vai ser sobre mídias usar mídia, né? Usar
Instagram, como é que você cria conteúdos legais no Instagram, com o nosso amigo Cleiton, né? O cara que está trabalhando aqui com a gente, um educomunicador, que está trabalhando comigo aqui, tá? Ele vai fazer um aulão incrível falando de ideias de como fazer acontecer a divulgação do seu trabalho usando as redes sociais, tá? Nós vamos ter depois um aulão sobre RPG, imperdível também, RPG imperdível, então vocês poderão também ter esse aulão de RPG, e um outro aulão para fechar sobre história em quadrinhos na sala de aula. Então, cada semana vamos ter uma atividade aí, tá bom? Rodrigo, poxa, que pena, é sempre na quinta. Não, então acho que vai mudar o horário, talvez não vai ser de manhã e tal, mas vai estar gravado, viu, Rodrigo? No mês que vem a gente pode pensar em mudar para outro horário aí, tá bom? Então é isso, gente. Tem os links aqui no nosso chat, né, do formulário. Tem o link do blog, então deixa eu também mostrar o blog também para vocês poderem acessar o blog. Ó, o blog é esse aqui, ó. O blog está incrível, gente. Está muito bom, muito conteúdo bacana. Todo dia tem uma matéria nova. A gente discute coisas incríveis. Aqui, por exemplo, é a matéria desse encontro aqui, que já está disponível. Tá? É só acessar blogueirando Carlos Lima, blogspot.com. E aqui você tem aqui nossa matéria, aquele vídeo que a gente colocou no início do programa com o projeto da Rádio Falante. Aqui tem uma estrutura de projeto, mas também tem um link para acessar um modelo, né? Ó, tem tudo aqui, ó, os tutoriais que eu apresentei, Audacity Zara Rádio. Aqui como usar a mesa de som. E aí nós temos outras matérias que podem interessar muito vocês aqui. Então, tem um monte de coisa, mais de 100... a gente chama de, como é que a gente fala aqui, com o professor Ismar fala, crônicas educomunicativas, que você pode acessar, né, feito para poder orientar vocês no projeto, meu e de outros professores também. Tá bom? É isso, gente. Então, gostaram do encontro, gente? Né? Manda um joinha. Muito bem. Jacira, obrigado, Vânia. Obrigado, Ione, Yuri. Deixa eu falar para vocês. Nós gravamos esse encontro e esse encontro a gente vai disponibilizar nesse texto do blog que eu coloquei o link aqui para vocês. Vai ter essa aula completa lá para vocês poderem acessar no nosso canal do YouTube, tá bom? Então vai estar o link lá, então é só acessar o blog que vai estar amanhã já disponível para vocês, tá bom? E é isso, gente. Agradeço muito a atenção de vocês, pessoal de outros estados, de outras regiões do país. Vocês são super bem-vindos. Coloque lá no formulário que você tem desejo de participar de um dos nossos grupos. Serão super bem-vindos também. O lance é socializar para o mundo, essa coisa boa que é a educomunicação. E muito obrigado a todas e a todos e até o próximo aulão de educomunicação. Tá certo? Um abraço e até a próxima.